a gente fala hoje nas redes sociais um conceito que é tornar humanos mais humanos, né? A possibilidade de ter algum tipo de desconforto, mesmo entre irmãos e irmãs, em relação àquilo que um tem, o outro consegue, ela aparece, né? Caim Ela só Abel. é sucesso na escola. A ideia de Caim e Abel, que é marcante, é o modo como ela termina. O Abel poderia olhar aquilo que acontecia, né, e ir lá para o Caim e ensiná-lo a fazer um sacrifício que subisse mais Fumaça. se ele tivesse desprendimento. E o Caim talvez devesse ir lá e perguntar para o Abel como é que ele fazia aquilo. A questão é que esse tipo de generosidade e desprendimento não é tão usual, né, dentro da nossa espécie. A grama mais verde do vizinho pode sim, né, me colocar na condição de tentar secar a grama, botar o que a gente chama de olho gordo, né, em cima daquilo, e no dia que eu acordo de manhã e a grama do outro está mais sequinha, porque deu uma geada e queimou toda a gramínea, eu tenho uma sensação externa, aliás interna, né, bem gostosa, aquilo que os alemães chamam de Schadenfreude, né? A sensação de alegria quando alguém se estrepa. Mas você acha que o interesse pela vida alheia aumentou nos últimos 25 anos? Porque o movimento que talvez tenha transformado a indústria de celebridades, a indústria da mídia mesmo, que se ocupa, a mídia formal e informal dentro do mundo digital, é que veio a partir do início dos anos 2000, final dos anos 90, com os reality shows, né? Porque a impressão que dava é que nos anos 60, 70, 80, a mídia se pautava por o que ela feito artisticamente, por aquilo que era... Ou seja, a gente se interessava pelo enredo dos filmes, ou das novelas... Ou Mas das coisas assim. havia desde os anos 1940 colunas sociais. Isso. Havia revistas só sobre rádio e mais tarde sobre TV. E nessas revistas sobre rádio ou TV... É que a programação não era sobre o banal do dia a dia da pessoa. Era o relacionamento, era a encrenca, o escândalo. Então, né? Os jornais de escândalo até hoje são comuns no mundo britânico. A fofoca, né? Sim, os tabloides. Mas quando isso virou entretenimento, ou seja, ficar olhando uma pessoa presa dentro de uma casa durante 3 meses, né? Para ver como elas se interagem, quem que elas ficam, quem que elas brigam. Eu postei um dia lá nos cartazinhos que faço uma frase do Nelson Rodrigues quando ele disse: a televisão matou a janela. A televisão matou a janela. Isto é, houve uma época em que o interesse pela vida alheia era, primeiro, restrito à vizinhança. A clássica imagem de alguém atrás de uma cortina olhando de soslaio para ver o que o vizinho estava fazendo, discutindo. Portanto, a fofoca que existe desde que a humanidade, né, tem presença. Mas não tinha onde colocar isso a não ser na fofoca de um muro para o outro muro, ou dentro da igreja, de algum lugar de encontro. A vida ela era menos conectada. No momento que a gente tem a televisão, e a televisão passa a fazer com que a gente fale de coisas de outras pessoas. Eu me lembro que na ausência da TV, porque como você sabe, eu vi TV pela primeira vez quando eu tinha 10 anos, porque ela não existia na minha cidade, à noite a gente conversava. Falávamos da vida, de nós, falava-se da família. E dos outros? Dos outros, sim, da família, do grupo da família. Vez ou outra, meu pai ou minha mãe falava de alguém do cinema, né? Mas era uma coisa muito distante para nós. Não, sua mãe falava dos outros. Não, falava dos outros mais próximos a nós. Né? A tia, o tio. O almoço conjunto ou jantar conjunto, como não existia tecnologia para esquentar a comida de modo autônomo, que tinha que ser feito de uma vez, as refeições eram o momento do encontro e à noite. Sim. No momento em que a TV chega e ela traz a possibilidade de um entretenimento, uma diversão, que não é mais sobre nós, é sobre outra pessoa, com enredos. Esses enredos das novelas, dos filmes, das telenovelas, do teleteatro, ele vai nos enredando. Quem capturou isso no ponto de partida foi Shakespeare, porque ele fazia um teatro que estava voltado para as agruras do dia a dia das pessoas. As pessoas que iam aos espetáculos montados por Shakespeare eram pessoas do povão.
O teatro não era uma coisa de elite. Ficavam em pé, né, durante horas acompanhando, a expressão vibravam, gritavam. E será que elas se interessavam pela vida do ator do teatro quando ele saía Sem do dúvida, palco? Claro. sem dúvida. Né? Havia as divas mais tarde em relação à música clássica ligada ao campo operístico. Você tinha a bailarina. Né? É que eu lembro como a sociedade ficava chocada e como isso foi discutido muitas vezes quando começaram os reality shows. Isso é uma perdição, o mundo não vai, isso não vai acontecer, né? Que absurdo as pessoas ficarem assistindo um grupo de pessoas que não é necessariamente culto, letrado, estudado, preso numa casa por 3 meses, fazendo o quê? Nada, né? E as pessoas observando. Você se lembra que quando, do início dos realities, eles estavam ligados no campo da TV, especialmente da TV aberta, para pessoas que eram famosas. Pouco a pouco, isso deixou de ter todo o interesse. E se passou a agregar as pessoas famosas, anônimos, isto é, pessoas que queriam ser celebridades. Né? O Big Brother começou com Anônimos e a Casa dos Artistas, que era no SBT, capitaneado pelo Silvio Santos, tinha um conceito que surgiu ali, que era o subcelebridade. Subcelebridade, Subcelebridade, né? E que hoje... Aí tem lá na Record a Fazenda, o Big Brother acabou incorporando os influenciadores, que também são... Aí entraram nesse hall das subcelebridades, né? Para tornar aquilo mais interessante e mais multimídia, né? O escândalo, a expressão da arte, o vestido da princesa. Por exemplo, para pegar uma celebridade imensa do século XX, que é a Lady Di, a princesa. Quando ela morre em 1997, não havia as redes sociais, certo? Portanto, a mostra daquilo que aconteceu era porque ela, por ser famosa e já separada, estando, né, com o namorado dela, que faleceu também no acidente, é porque havia um paparazzo que filmou aquilo. Ela estava fugindo Os paparazzi estavam em volta e um paparazzo específico pegou e conseguiu fazer a imagem do acidente. Ora, você imagine uma situação dessa, né, como ela acontece com as redes sociais, em que não há mais necessidade do paparazzo. Os paparazzi perderam o seu lugar, porque hoje quem expõe a minha cortela de pijama de manhã, se eu quiser, sou eu mesmo. Se eu quiser expor eu fazendo a barba ou desgrenhado, com o cabelo matinal ainda e a barba sem estar penteada, sou eu que, se eu quiser fazê-lo, eu faço. Aliás, eu vou melhorar. Não só eu faço isso, como eu posso monetizar essa situação. Mais que isso vai gerar uma conexão intensa com o seu público, porque vai te humanizar, né? A gente fala hoje nas redes sociais um conceito que é tornar humanos mais humanos, né? Lá a sua rede social, ela é pouco humanizada no sentido de ter o seu dia a dia sem filtros, e ela continuará assim. Ela é mais humanizada com os cartazinhos que você se permite tirar a foto de camiseta, por exemplo. Mas de resto é só conteúdo, é só coisas que agregam e te humanizam pelo jeito que você conta o conteúdo, ou seja, é uma história da sua mãe, da nossa família, da sua vivência e do conhecimento. Isso tem a ver com a forma que a gente constrói a sua rede. Para as outras pessoas, o que a gente vê é os influenciadores se multiplicando e vendendo um estilo de vida. Né? Que era o que o cinema fazia. As revistas faziam. Porque elas, nas colunas sociais ou nas revistas de celebridades, elas traziam um estilo de vida que era mostrado e que, em larga escala, mais tarde, não havia a obrigatoriedade de se indicar que aquilo era patrocinado. Né? Não havia necessidade de se apontar que era, como diz você, publi. Né? Hoje, eu não tenho dúvida, isso que você está dizendo, dos influenciadores, vem nessa direção. A pessoa, ela não quer apenas mostrar o que é que ela está usando, ela quer mostrar que aquilo que ela está usando faz parte de um estilo, né, como você chamou, e que esse estilo é o estilo que tem que ser usado como referência. Não é apenas comparar, é marcar uma referência. Portanto, oferecer uma métrica. Né? Essa métrica é exatamente a métrica de veja como é certo ser, veja como é estar por dentro das coisas, né? Veja como é estar on no lugar de ficar off. Eu vi uma coisa essa semana que nós estamos agora conversando que eu fiquei boquiaberto. Um restaurante, acho que você deve ter visto isso, na cidade de Paris, que vende coisas como um suco, um sorvete, e que por conta de uma postagem nas redes,
jovens de 14 até 17, 18 anos decidiram que o que é estar por dentro, para usar uma expressão antiga, é tirar uma foto do lado de fora do restaurante comendo o sorvete e postá-la. Pois bem, eles tiveram que colocar barreiras policiais, porque são centenas e centenas e centenas de jovens que se aglomeram todos os dias para fazer a foto. O restaurante que queria divulgação já não consegue mais, né, ter pessoas dentro dele e dentro disso. Quando eu li a notícia, eu fiquei pensando o que leva um ser humano a fazer isso, isto é, a submeter-se a essa conduta de manada, a esta ideia de saber, inclusive, que agora que você lembrou a história do casal balançando, né, na beira do penhasco, agora ficou mais claro para mim a imagem, porque eu vi 2 ou 3 das postagens na reportagem em que era um casal de jovens, ou só um jovem tomando um sorvete que ele deixou na rua e ele estava ali. Aquilo é muito bonito, olhando. Mas se eu erguesse a câmera com um drone e pegasse a imagem de 2.000 disputando a tapa, aquele espacinho, um lugar naquele espaço, para poder, inclusive, se afastar e fazer a foto, perderia o encanto, né? Você falava em humanizar as redes, se tem uma coisa que desumaniza é esta lógica, essa métrica, né, de algo que apresenta glamour, mas em larga escala não é autêntico. Essa autenticidade que se rarefaz, que se ausenta, né, ela é muito ruim. Eu não tenho desejo de postar-me com uma foto despenteado logo de manhã. Eu não quero empater bourgeois, né, para eu impactar a burguesia, chocá-la. A ideia não é essa. Até o cartazinho que você lembrou e que eu faço uma selfie de mim mesmo segurando, ainda assim eu presto atenção, né, se o meu cabelo está penteado, se a barba não está desgranhada, se naqueles momentos que eu faço o cartazinho vestindo uma camiseta, se não aparece a marca, eu não quero fazer publicidade, né?